Vamos ver agora se ele já entrou, para a gente começar nosso papo. Débora entrou, falta Maurício, marido dela. Luciana Oliveira entrou. Maurício! Ei! Pronto. Aleluia! Professor Maurício está online. Boa noite, professor Maurício Pedrosa. Boa noite. Então, comunidade Secult, vamos dar início a essa conversa nossa, esse papo, que eu espero que seja divertido, que seja elucidativo para todo mundo. Nós vamos falar sobre a importância do espaço da prática artística na formação discente nos cursos de arte. E aí eu vou falar um pouco o que foi que motivou essa live e o convite ao professor Maurício. Mas antes de começar qualquer coisa, eu acho que hoje cabe a gente começar essa conversa fazendo uma rápida homenagem a Jorge Portugal, santamarense, que nos deixou ontem à noite, e que a cidade de Santo Amaro, a toda a comunidade artística e literária está de luto. E aí, hoje foi um dia em que a gente ficou com ele em pensamento, emanando todas as boas energias para que a passagem dele seja fluida e que essa poesia que ele semeou aqui para a gente, que seja o trilhar desse caminho dele para a espiritualidade, certo? E aí eu lembrei de duas canções que eu vou falar aqui rapidamente, o citar, e essa primeira, que chama Filosofia Pura, foi gravada pela Maria Bethânia, nesse disco aqui, Ciclo, foi a primeira canção que ela gravou dele, de Roberto Mendes, e que começa com uma frase: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Porque eu penso que o legado da educação é justamente esse. A gente troca conhecimento, a gente troca informações, e o ensinar também é um eterno aprender. Concorda, colega Maurício? Quer falar alguma Com coisa? certeza. Com É isso? certeza. Está me ouvindo bem? Muitíssimo bem. Espero Que que todos ótimo. estejam ouvindo aí também. Boa noite a todos. E a todas. A todas. E a todos. Então, aí a outra canção que eu queria citar rapidamente é uma canção que tem muito a ver com esse dia, né? Esse dia dessa passagem para o plano espiritual, que chama-se Vila do Adeus, que também foi gravada, uma música que foi gravada pela Maria Bethânia nesse disco. E eu tinha pensado em cantar, mas eu estou muito emocionado. Eu vou tentar. Uai, caiu aqui o fundo. Não, não vou cantar não, eu vou falar. Histórias que não contam mais, quando o barco perde a praia, quando tudo diz adeus. O céu desmaia, a luz do dia não raia, pois se apaga a luz do céu. A dor se espraia, feito pé de samambaia, e antes que a noite caia, apaga a lua. E a saudade então flutua como um bólido luzente, e dentro dela a gente vai. Histórias que não voltam mais, quando os lenços cortam os laços, num definitivo adeus. Nenhum abraço, nenhum sol nos olhos baços, nenhum traço, nenhum véu. Apenas o silêncio e o som de Deus. Apenas o silêncio. E o som de Deus. Porque não, é um momento sem abraços, né? Ele se vai justamente nesse momento em que a gente não tem os afetos, os abraços, o contato físico. Mas, enfim, vamos agora começar o assunto da nossa conversa.
Vamos entrar nele. Antes de entrar no assunto, eu acho que a gente Sim. tem que falar bastante sobre Hum, o Jorge. Não nesse momento, hum, mas que durante essa semana a gente fale do Jorge Portugal, porque hum. é um artista, foi um Sim. grande poeta e um grande professor. Nós tivemos não só de um conhecimento da língua portuguesa, como um excelente Hum, professor. Alan sim. Miranda, hoje num texto, ele falava assim, aquela voz que a gente só vê nos filmes quando alguém dubla Deus. Uhum, E eu fiquei pensando, o que seria essa voz? É uma voz grave, forte, mas ao mesmo tempo ela acalantava, ela dava um carinho, e a forma uhum, como ele falava era uma forma muito, muito de aproximação. Você falou das duas músicas, eu pensei também em recitar, mas eu queria deixar registrado. Tem uma música que eu adoro, que ele fez com o Lazo Matumbi, se uhum. chama Alegria da Cidade. Alegria da cidade. Nossa, é uma música que, para mim, é uma música que é um hino, certo? Tem uma partezinha da música que eu só vou falar só para a gente ter isso na mente, Uhum, que é: eu sou o sol da Jamaica, eu sou o sol da Bahia e eu sou você. Sim, sou você. E você não sabia. uhum. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto. Eu sou o céu todo blue. E o mundo é um O grande mundo é um gueto. grande gueto. Apesar de tanto não, apesar da dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. E apesar de Uhum. tanto não, de tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Alegria da cidade. Que tem Nós. uma coisa que nós, povo baiano, a gente tem que ninguém tira, é essa alegria que a gente tem de viver, né? Pode ter o mundo se acabando e a gente tá, ó, nessa alegria que vem do dendê, que vem da poesia, da cultura popular, vem de tudo isso e que a gente Que vem da sobrevive. nossa formação, que vem Da da nossa nossa, formação. da nossa negritude também, nas nossas ancestralidades. E Aham. nessa música marca exatamente isso. Eu estou com a música aqui, tem Uhum. uma parte aqui que ela diz assim: mesmo que você me negue, eu sou parte de você. Então está Uhum. na hora da gente aprender a não negar nada e valorizar todas as partes que existem em nós mesmos. Uhum. Obrigado, Maurício, por essa partilha aí com a gente, de lembrar dessa música também. E é isso. Que essa Vamos poesia, que nós. esse legado da cultura popular, que ele batalhou bastante, em tudo, esse legado vai ficar como um presente para a gente aí, para todo sempre, para muitas e muitas outras gerações. Odin, quando tiver com 20 anos, vai estar sabendo que esse cara contribuiu bastante para a formação do mundo que ele vai estar vivendo aí Sim. na nossa Bahia, não é? Oh, com certeza. Então, vamos lá, vamos começar o nosso Vamos lá. papo. Então, o que me motivou a fazer propor esse papo, essa conversa aqui através dessa live, foi justamente um projeto de extensão que eu pensei durante um tempo o que fazer com um projeto de extensão que pudesse ter esse cerne dessa questão da prática artística. E nós, o Secult, nós temos cursos de artes, né? Nós temos um bacharelado interdisciplinar em culturas, nós temos uma licenciatura interdisciplinar em artes, nós temos um tecnólogo em arte do espetáculo, temos os cursos de música, enfim. Então, a ideia era abarcar todos esses cursos nesse projeto chamado Segundas Cênicas, Arte no Secult. E hoje eu penso até que ele deveria se chamar Mais Artes no Secult. É depois que a gente vai amadurecendo as ideias e a gente vai vendo o que pode ser modificado. Então, a ideia é que a cada primeira segunda-feira de cada mês, a primeira segunda-feira de cada mês, aconteçam duas apresentações artísticas no início da noite,
entre o intervalo entre uma aula e outra, que ela seja sempre que sejam sempre de linguagens artísticas diferentes. Aí, digamos, que no mês a gente tenha uma performance e uma música instrumental. Aí no outro, uma cena de dança, uma coreografia. No outro, um teatro. E assim, sucessivamente. E a ideia é que seja apresentada toda segunda-feira. E aí depois os alunos com esse material, eles podem continuar apresentando, inclusive na comunidade de Santo Amaro, nos espaços em que sejam abertos para que os alunos tenham esse espaço. Que eu acho que essa prática é importante. E aí, o que me motivou, uma das inspirações para desenvolver esse projeto de extensão, que eu conto com alguns colegas também, colaboradores, como Paula Alice, professor Celso, entre outros, que um deles foi o Ato de Quatro, que foi um projeto que surgiu, se não me engano, em 95, na escola de teatro, quando 96. Nós éramos alunos, 96, então, quando nós éramos alunos, eu já estava finalizando minha graduação, mas eu fiz cenas, inclusive uma das disciplinas obrigatórias do meu curso de direção, que foi o segundo curso, eu propus que fosse apresentado no Ato de Quatro, que era um fragmento do bonde chamado Desejo, que era com Juscelene Santana, hoje doutora Juscelene Santana, e Lica Ferraro, que é uma atriz batalhadora aí no cenário do teatro baiano. Soteropolitano, exato. E então a ideia é justamente a gente falar um pouco sobre isso. Você que na época foi aluno, participou disso, hoje é professor, hoje está envolvido também com o Ato de Quatro. Então, a gente falar um pouco sobre isso, que a gente possa desenvolver esse papo aí nesse sentido. E aí eu vou ficar aqui controlando o tempo um pouco, que aí eu vou vendo quando é que a gente pode dar uma parada e para que também eu gostaria que quem estiver online, estiver presente, pode fazer perguntas, até pode mandar pelo WhatsApp, que eu estou aqui no WhatsApp Web também, quem tiver, e a gente pode, ou perguntas ou comentários, que aí vai ser interessante também essa participação. Tá bom? É com você, Mau. É isso. Boa noite a quem está chegando e que não viu o nosso início. E é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o Ato de Quatro, lá na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. O Ato de Quatro ele surgiu em 96, através de uma vontade, de um desejo dos alunos de terem um espaço para mostrar cenas que eles trabalhavam em sala de aula, que eles têm vontade de fazer, mas que não estavam ligados necessariamente a uma disciplina, ou apresentou numa disciplina, mas não foi a cena, não foi a público, só foi apresentado para os colegas e acabou não indo a público. Então, e é um espaço também de experimentações. A ideia surgiu com dois alunos da época, o Ney Wendel, que hoje é professor de uma universidade lá no Canadá, e o Berto Filho, que é ator, dramaturgo, diretor, e trabalha que estudava direção teatral na época. Estudava direção teatral e hoje trabalha muito com cinema, né? Preparação de ator e atuando em cinema. E os dois resolveram fazer esse projeto que consistia em todas as segundas-feiras do mês apresentar 4 cenas de 15 minutos cada uma, totalizando mais ou menos 1 hora. Não precisava ser exatamente 15 minutos, podia ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas que desse mais ou menos 1 hora de apresentação. E por ser 4 cenas, aí virou um Ato de Quatro. E esse projeto foi abraçado pelo professor Jorge Gaspar, já falecido. Grande Jorge. E eles começaram em 96 fazendo isso.
e tinha algumas pessoas que entraram nessa equipe para poder não só participar, mas principalmente organizar ou tentar gerir esse projeto, que é um projeto de aluno, para o aluno e pelo aluno. Sim. Então, eu entrei também nesse grupo no início. Eu cuidava da parte de elementos de cena e de cenografia e atuava também. Então, a primeira cena, do primeiro ato de 4, da primeira apresentação, eu estava lá. Não só fiz o cenário, como eu estava lá como ator também. Uma cena dirigida pelo Huberto Filho, chamado O Pastelão e a Torta. Então, isso, claro, marca o início do ato de 4 e marca também a minha trajetória. Durante esse período, foram várias equipes, vários alunos, se mudou o padrão do ato de 4. Hoje não é só teatro, então hoje qualquer aluno que deseja apresentar uma cena, seja ela até uma música, uma composição, uma regência, performance, dança. Então hoje a gente está abraçando uma gama, principalmente porque hoje a gente tem o BI, Bacharelado Interdisciplinar, e os alunos também são convidados a participar do ato de 4. E teve várias modificações. E é um projeto que fica sempre, tem essa mutação, e é bom que tenha essa mutação, porque o mundo vai mudando, a própria universidade vai mudando, e os alunos também têm desejos diferentes. De 96 para cá, tem outras Muita coisa opções. mudou, né? Muita coisa mudou. Então é isso, o projeto de 4 existe ainda, 2 décadas, mais de 2 décadas, no ar. Teve uma paradinha no período que eu entrei, eu pedi licença para fazer meu mestrado, e aí o professor que deveria tomar conta não tomou e parou um pouquinho, e depois a gente teve uma época que a gente ficou sem espaço por questões mesmo de interesse dos alunos de continuar e questão também de uma reforma da sala. E teve 2 períodos, nesses 20 e poucos anos, que tivemos um breve momento em que parou, mas foi retomado e existe até hoje. E agora estamos com um ato virtual. Nós apresentamos as cenas, não é toda segunda-feira 4 cenas, mas é segunda, terça, quarta e quinta. Cada dia da semana tem uma cena que a pessoa se inscreve pelo Instagram do Ato de 4 e a gente apresenta lá. Maravilha. Então, eu gostaria de ressaltar também que esse projeto, que foi uma iniciativa olha, Sara Roberta Carneiro, que é professora do Secult, que ela falou aqui, comentou aqui agora. Eu vou te dar a parada para falar. Eu frequentei um tantinho esse projeto, amava. Porque acho que na época ela era graduanda, não sei, e ela é envolvida com arte, ela fez curso de dança. Então, Sara, obrigado pela essa contribuição, de saber que você foi uma testemunha ocular desses 24 anos de Ato de 4. Isso é maravilhoso. Então, o que era muito interessante, quando nós fazíamos a graduação, o formato que tinha do currículo e tal, é que existiam outros projetos de extensão, né? Existia a companhia de teatro, existiam os cursos livres, existiam as oficinas, o núcleo de teatro para criança e adolescente. Então, de uma certa forma, alguns alunos eram envolvidos ou porque eram convidados ou porque se ofereciam para trabalhar na técnica e tal, certo? Então, aí, o interessante do Ato de 4 é que ele ampliou mais ainda essa gama de possibilidades da prática. Porque, assim, a gente vai ter aulas de história do teatro, dramaturgia, cenografia, figurino, interpretação, direção, corpo, voz, mas muitas vezes essa prática se restringe apenas àquele momento dos componentes curriculares, que hoje a gente chama de componentes curriculares, né? Na nossa época ainda tinha um ranço da ditadura, então era disciplina. Então, mas eu estou falando isso no âmbito acadêmico, isso não quer dizer que tinham alunos ali que já estavam no mercado, já atuavam e tal. Falando no âmbito acadêmicos e tal.
Alguém está perguntando aqui, esse projeto permite apresentações de seus alunos apenas ou abrange a UFRB em geral? Professores, faço arte, Santo Amaro. Então, eu ia falar sobre isso. A ideia é... Porque, assim, o Ato de Quatro começou a partir da ideia de alunos. Aqui foi lançado através de um projeto de extensão meu, de um professor. Isso não quer dizer que o espaço não esteja aberto para professores que queiram apresentar, para artistas da comunidade de Santo Amaro que queiram apresentar o projeto. A ideia é também que a gente forme público dentro do Secult, que a gente movimente aquele espaço para que as pessoas também saibam que existe esse projeto e que essa segunda-feira, inicialmente, a ideia é fazer uma segunda-feira por mês, que a gente tem que ver isso, como é que vai acontecer, como é que vai funcionar. Óbvio, se tiver uma demanda maior, a gente vai fazer mais do que 2 cenas, a gente vai fazer mais do que uma segunda-feira. A ideia, quando a gente tentar voltar à nossa antiga normalidade, é que eu faça contatos com a prefeitura, etc., que a gente tenha outros espaços também para que esses alunos apresentem em outro momento, que não fique apenas naquele dia. Está entendendo, Maurício? A ideia é ter o espaço para começar. Ter aquele, olha, você tem esse espaço aqui, e aí como é que eu tenho bolado também, que é o seguinte, digamos, eu dou aula de iluminação, de figurino, de maquiagem, às vezes de cenografia, entre outros. Esses alunos que estão exercitando o fazer, estão adquirindo esse conhecimento, eles podem utilizar isso, digamos, para iluminar uma das cenas, com os materiais existentes, outros para pensar no figurino. É que se forme mesmo essa equipe e que isso também seja oriundo dos componentes curriculares. Aí, digamos que o professor Celso, a professora Paula estejam fazendo um componente ligado à dramaturgia e que algum aluno chegue com uma ideia de criar um texto. Por que esse texto que foi criado não pode ser dirigido e apresentado no Segundas Cênicas, entendeu? Inclusive, eu gostaria de colocar aqui, depois dessa live provavelmente vai ficar online, é que, inclusive, professores e alunos de outros campos também que tenham interesse possam se apresentar também. O espaço é aberto para a comunidade UFRB geral, que nós temos campos em diversas cidades do Recôncavo. Então, a ideia é que isso cresça. E quem sabe até a gente apresente em outros campos. E futuramente, eu já estou lançando aqui essa pedra filosofal, fundamental, é que a gente possa fazer intercâmbios com o Ato de Quatro também. Vai que algum aluno Eu não tinha combinado, já gostei da ideia. Foi, porque são coisas que vão surgindo. Mas eu gostei. Mas eu ia falar, é porque eu guardo a manga aqui, a cartinha, para poder lançar. Você está entendendo aí, digamos? Já tá aceito. Então, você já pode até... Isso. Eu acho que os alunos, os seus alunos, eles querendo, eles podem apresentar no Ato de Quatro virtual também. Sim, é só entrar no Instagram e se inscrever e mandar a sua cena. Tem que ser uma cena inédita e pode já começar a participar do Ato de Quatro pelo Ato de Quatro virtual. Exato. A ideia essa live, na verdade, é a primeira ação do projeto, que ele foi aprovado para começar agora em agosto. Então, ela está começando tudo certinho, ela é a primeira ação. A partir de agora, eu vou divulgar o projeto, provavelmente a gente vai fazer um formuláriozinho de inscrição. Se tiver uma demanda muito grande, nós vamos... a ideia é que se crie uma comissão para selecionar, se a demanda for muito grande. Não é que assim, alguma cena não vai apresentar. A gente pode fazer uma espécie de uma fila, alguma coisa assim. Tá entendendo? E aí, se tiver uma necessidade de fazer mais do que 2 cenas, aí digamos que a ideia, como a gente não tem um espaço assim, entre uma disciplina e outra, de um componente, uma aula e outra, tem um espaço maior de intervalo e tal, a ideia é justamente que a gente ocupe esses espaços, esses curtos espaços.
Então, digamos que um professor tem uma performance de 5 minutos. Aí um aluno tem uma cena que ele queira fazer que dá 15 minutos. Aí a outra tem uma coreografia de 12 minutos. Só um minutinho. JP Lopes colocou aqui. Sou ator do Sertão de Pernambuco e estou amando ouvir sobre esse projeto. Seja bem-vindo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Certo? Então, a ideia é que a gente amplie cada vez mais. E aí, agora em agosto, já vai começar a partir de manhã a abrir as inscrições para a gente começar nesse formato virtual. Inclusive, eu estou pensando num pequeno solo, a partir de uma inquietação que me surgiu, e eu estou desenvolvendo isso, inclusive estou conversando com algumas pessoas, já conversei com o professor Celso, do FRB, do Secult, e conversei hoje com Hebe Alves, nossa professora, sobre uma inquietação e que é um assunto que os dois dominam, e eu estou buscando esse aporte aí para pensar numa coisa em relação ao universo rodriguiano. É isso. Respondendo algumas perguntas aí que eu estou lendo, enquanto você está falando, eu tenho possibilidade de ler mais. Uhum. E aí a gente fica invertendo essa Ótimo, função. maravilha. Sim, o ato de 4 para você é só você chegar e se inscrever. Não precisa necessariamente ser aluno da Universidade Federal. Então, os artistas ou alunos de outra universidade também podem se inscrever. É só entrar no Instagram lá do Ato de 4. Então, é Ato de 4, 4 o númerozinho, né? Então, é bem fácil. Eu acho que só tem Ato de 4, só tem ele mesmo. E aí você faz o seguinte, já acompanha, já vê as cenas que a gente está produzindo e produz o seu e já entra lá também. Eu acho importante salientar e a importância desse espaço dentro da formação dos alunos. Esse espaço, quando entrou no o ato de 4, e, é claro, as segundas cênicas, o propósito dele é dar espaço para que o aluno e o artista possa desenvolver e testar, experimentar o seu trabalho. É um espaço que deve, e aí vai por vocês mesmos, ser gerido e ser organizado a partir dos desejos. É um espaço dado, então vocês têm que tomar conta desse espaço. O ato de 4, por exemplo, eu comecei como aluno, hoje eu sou coordenador, mas o ato de 4 não é meu. Eu tenho uma equipe lá, são 5 alunos, eles aqui organizam as cenas, eles selecionam, eles está fazendo uma live por mês com alguém que já participou do ato de 4, já teve uma experiência, e teve uma ótima com uma ex-aluno também. Diga, Beto. É que essa aqui é a primeira live também. A ideia é que a gente faça uma por mês, inclusive se tiver... Inclusive, eu estou lançando uma outra ideia, de que se alguém quiser entrar online, fazer sua cena online, depois a gente converse sobre, é maravilhoso também. Que bom. Tati Lima, de Portugal, entrou, também é colaboradora do projeto. Ela adorou a ideia, ela topou. Mas não é Tati Lima atriz, é outra. Aqui são duas, e são amigas. São duas Tati Lima. Eu conheço ela através do seu Facebook, as duas. Porque Tati Lima é formação de jornalista, e ela pesquisa sobre música, fazendo pesquisa sobre música das mulheres lá em Portugal, no pós-doutorado. Dividimos apartamento lá. Beijo, sim, Tati. Volta, Maurício. Continuando. Esse espaço aí é um espaço que está livre para você experimentar enquanto aluno e enquanto artista. Então, tivemos experiências ótimas no Ato de 4, de espetáculos que estavam sendo montados pelos alunos. Aí o que é que eles faziam? Pegavam uma cena específica que tinha um início, meio e fim, não necessariamente a peça toda, e já colocava e apresentava no Ato de 4, já via a reação do público, já testava. Exatamente, exato. Então, a gente tem alguns espetáculos, recentemente tem o Kayala, do Sullivan, que ele apresentou no Ato de 4 e virou um espetáculo,
Sim. Há um tempo atrás, nós tivemos um espetáculo lindo chamado Deus Danado, em que Deus a Alda danado, que eu... apresentou algumas cenas, fez alguns testes durante o ato de quatro, antes de montar o espetáculo em si. Aham. Então você faz teve alguns claus que experimentaram algumas cenas antes de Uhum. levar ao público no ato de quatro. Uhum. Então é um espaço para Maravilha. experimentar também. Sim, Então eu sim, acho sim. que é importante que o aluno se dê conta que ele tem um espaço propositivo e que ele pode ter a liberdade de fazer não só aquilo que é produzido durante a Uhum. aula, não só aquilo que ele está estudando no momento semestral, mas aquilo que Uhum. ele deseja apresentar, Exato. Mas é interessante certo? também pensar, quando eu falei da questão assuntos ou conhecimento dos componentes, que seja apenas um gatilho. É um Sim, gatilho. Entendeu? A gente, inclusive, o que eu quero deixar bem claro é que assim, eu idealizei o projeto, o formato do projeto, mas a minha ideia é que futuramente a autonomia seja toda dos alunos, inclusive para receber essas inscrições, para fazer essa triagem e tal. Eu quero apenas coordenar, lógico que em algum momento eu vou estar presente, inclusive para orientar de alguma forma. A ideia é justamente que isso seja gerido pelos alunos e que assim todo projeto de extensão tem duração de um ano e que ele seja renovado. Assim, digamos que em algum momento eu saia para fazer um pós-doutorado, que for, algum professor vai assumir isso, e aí a gente volta e tal, e que, lógico, em algum momento da vida eu vou me aposentar, ou vou morrer antes disso, e que o projeto continue, pelo amor de Deus. é, Alguém mandou um recado para você aqui. Maurício, nós de Campo Formoso estamos Cultura Arte, é ansiosos para meu recebê-lo mais uma xodó. vez. Olha só, Grupo Culturarte te ama. Sim, eu queria falar que Eu também amo, eu também amo. Deus Danado foi um espetáculo que eu tenho a grata felicidade de dizer que foi o único prêmio que eu ganhei de maquiagem no festival aí na Paraíba, melhor maquiagem, e que foi uma felicidade muito grande fazer parte daquela equipe. Eu entrei já no finalzinho, num desespero lá de aula dos meninos, e que criamos um link maravilhoso de afetos, eu, Alda, Piscite, Bira, toda aquela equipe lá do Deus Danado. Maravilhoso, Era lindo, maravilhoso. lindo espetáculo. E tem uma coisa que eles são também, que são maravilhosos, que é o seguinte, toda vez que eles ganhavam um edital, um projeto e tal, todo mundo ganhava. Ganhava um cachezinho. Olha que legal. Que nem todo mundo É. faz isso. Não, mas isso é ótimo, principalmente quando a gente é estudante. Isso é Exatamente. maravilhoso. E um Maravilhoso, projeto que exatamente. começa nesses projetos dá um start de um início de algo que pode virar, você não tem um controle, mas pode virar algo maravilhoso, como também pode Uhum. morrer naquele projeto. Tem alunos de dramaturgia, Deixa só na para falar verdade, mais uma coisinha. Só mais uma diga, coisinha. Que você falou aí uma coisa de que os alunos experimentavam fragmentos dos trabalhos que depois viravam espetáculos e tal. É, sim, eu montei em 96, ou foi 97, 97 e 98, uma peça, ou na verdade um poema dramático de Carlos Drummond de Andrade chamado O Caso do Vestido. E aí eu tinha feito um estudo dramatúrgico do estudo da poesia de Drummond, e aí inseri outros textos e tal. E aí eu sugeri para a atriz, que chama Verônica Dias, que está morando em São Paulo, que a gente fizesse um fragmento desse trabalho no ato de quatro para a gente experimentar. Exatamente, isso aí foi o primeiro experimento e como funcionou. Como tivemos ótimos retornos disso aí, nessa apresentação. Porque a ideia era. Você conhece esse poema, o Caso do Vestido, de Drummond? sim, sim. Então, ele tem vários personagens. Ela fazia todos esses personagens: os filhos, o marido, a mulher, a amante e tal. E foi Sério? muito interessante a gente fazer isso. Depois a gente apresentou em bibliotecas e tal, viajamos por isso aí. Não fizemos temporada em teatro, mas tivemos essa experiência que foi muito legal. Bem mambembe,
mochila nas costas, o cenário eram 2 cadeiras que em qualquer lugar a gente usava e assim ia, e foi muito bacana ter feito primeiro no ato de 4. Ok. Tem alguém que está dizendo aqui que está fazendo licenciatura Hum, e fez muita apresentação com o grupo de teatro amador. hum. Não consigo ver o nome, Maravilha. porque está lá É para cima. LC Pimenta. Deve ser Luiz Carlos Ok, Pimenta. tá. De qualquer maneira, é bom a gente ressaltar. O ato de 4, quando surgiu, Hum, Berto fazia a direção, sim. certo? Mas a equipe inicial do ato de 4, Ney Wenda, que é outro que idealizou Licenciatura, isso que junto ele com o fazia Berto, era a licenciatura. licenciatura. Lucy Hum, Dutra era a licenciatura. Jairo sim, também fazia a licenciatura e eu também fazia a licenciatura. sim, 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 Então, sim, sim. no grupo de 5, 4 fazíamos licenciatura. Então, esse projeto surgiu também de um interesse dos alunos de licenciatura Que tinham não menos só espaço, ficar, né? que tinham menos espaços para apresentar, porque não faziam a interpretação nem a direção, de ter um espaço Uhum, também para mostrar o seu trabalho, certo? Então, eu acho uhum, que isso é importante. E assim como o que eu estava falando, dramaturgia, a gente não tem um curso de dramaturgia na escola de teatro, mas uhum, tínhamos e ainda temos aulas ligadas a texto dramático e a dramaturgia. E uhum. eu me lembro que foi a Delice Souza, estava no início dela escrevendo alguns textos, ela fez um Que hoje é texto, professora do Acre, da Universidade Federal do Acre. especialmente para o ato de quatro, Para o ato de chamado 4. Ato A4, que eu estava Lembro, no elenco também, você lembra? Já foi lembro. algum experimento, quer dizer, você tem condição não só de escrever algo direcionado ao projeto e já ir testando, Uhum, certo? Você tem condição de, por que não um espetáculo não pode começar a partir de um projeto de figurino? Então você tem interesse para a área da visualidade, faz o figurino e escreve a cena e faz. Tem o interesse uhum, pela área de cenografia, faz algo que tenha alguma coisa ligada ao espaço e tenta aproveitar o espaço de uma forma que você tá uhum, lá pensando e aproveita esse uhum, espaço para você mostrar. De uhum, movimentação, você tem uma vontade de trabalhar com o corpo, com movimentos, com níveis. uhum. É o espaço que é dado isso. Você necessariamente não tem que acertar. Você está experimentando. E, Exatamente. e aí, A gente não tem a obrigação de esse espaço acertar é sempre. principalmente nesses projetos. Aham. Então, para qualquer área, eu acho que é importante que o aluno tenha um espaço que ele possa fazer o que ele tenha vontade de experimentar. Para isso, esse Uhum. espaço tem que ser bem propositivo. Eu Maravilha. adoro estar replicando lá, como em Fortaleza também, já tem um projeto muito legal, que foi baseado também no Ato de 4. De vez em quando eu sempre recebo mensagens que tem isso no Ato de 4. Eu, assim, acabei entrando na escola como professor, mas se eu não estivesse lá, eu acredito que o Ato de 4 ainda estaria aí com outro professor, mas isso é levado pelos alunos. Então, Maravilha, não se exatamente. preocupe, não. Os alunos abraçando e entendendo que esse espaço é dele, que a gente tem que entender isso, Uhum. esses projetos, o seu, o que eu comecei, que ainda estou, e outros, Uhum. têm vida longa. Com certeza. Inclusive, quando eu estive agora, no ano passado, eu estive no intercâmbio no Instituto Politécnico de Lisboa, né, na Escola Superior de Teatro e Cinema, e eu tinha comentado sobre isso, sobre esse espaço de experimentação dos alunos. Como o curso lá, ele tem os cursos de interpretação, eles têm muita prática, né? Eles, a cada final de semestre, ele tem um formato que se assemelha um pouco a quando eram os módulos na escola de teatro, só que são componentes separados, não é modular. E que o pessoal da licenciatura falou justamente sobre isso, de ter esses espaços. E lá, a escola de teatro de lá do IPL é uma coisa incrível de interessante. Só para você ter ideia, tem 2 teatros.
e tem espaço de galeria para exposição e tal. E aí eles disseram assim, as nossas instalações são bem acanhadas. Aí eu assim, aham, aham. Eu fui na Então, escola de, eu fui no Porto, tem uma escola de teatro lá, hum, você fica besta com a área lá só de costura e de figurino. sim, 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 tem isso. Aí Impressiona muito. a ideia é essa. Ó, eu vou dar uma paradinha aqui, olha. O LC Pimenta, ele falou que é isso mesmo, que é Luiz Carlos. Luiz Carlos Pimenta, ele fala: experimentos é um desafio. Eu topo. Gosto de desafios. Obrigado pelas falas. Obrigado você por essa devolutiva aí pra gente. Teve É, mais alguma pergunta? Eu não olhei agora. eu tô voltando aqui para ver se tem. Que a gente está agora já no espaço do. A gente já pode abrir esse espaço para tirar dúvidas, perguntas, e se alguém quiser fazer algum comentário, a gente comenta aqui, se tiver alguma dúvida. Mas é justamente isso. Então eu vou fazer o seguinte, só para poder o pessoal ficar situado. Eu vou criar esses perfis, né, Facebook e Instagram, entre Instagram. outros, das segundas cênicas, mais artes no Secult. E vou falar um pouco mais lá, vou deixar o projeto todo descrito, pensar nesse formuláriozinho de inscrição. E a ideia é essa, é o pontapé inicial. Eu já estou lançando essa ideia de fazer esse trabalho. Eu estou pensando em desenvolver uma dramaturgia e fazer como ator, né? Dessa cena e, enfim, e outros que surjam aí. De repente, se a gente pensar nesse intercâmbio, a gente pode até fazer essas trocas mesmo, já que está fazendo virtual, que a gente possa também fazer essa troca de uma cena nossa ser apresentada da cena da segunda cena que é apresentada no ato de quatro e vice-versa, porque já começa esse intercâmbio já de uma forma Não, eu acho bem que, olha, bacana. a gente já está convidando os seus alunos, Uhum. quem tiver vontade de fazer uma cena. A E única coisa que a gente vice-versa. pede que a gente pede é que a cena seja inédita. Então, depois que sair no Ato 4, aí você posta nas suas redes sociais, faz Uhum. o que quiser. Então, é entrar lá no Instagram do Ato G4, dá Sim. uma olhadinha lá. Lá tem a ficha de inscrição, tem como você coloca. Quem é aluno da UFBA, na hora da inscrição, coloca a matrícula. Quem não é aluno da Uhum. UFBA, coloca o CPF ou a identidade, Uhum. certo? Porque a gente tem um projeto, não sei se vai ser aprovado, mas que vai gerar um certificado de participação da sua cena, né? Maravilha. Então, Tem um comentário aqui do Júnior Xavier. Eu, juntamente ah, com Sheila Araújo, eu acho que os dois foram alunos meus no componente figurino, tivemos a oportunidade de experimentar, a partir de vários componentes, a criação do nosso projeto final de curso. Ficamos felizes com o apoio dos professores. Eu acho, se não me engano, eu acho que eles fizeram o projeto do TCC e fizeram a apresentação a partir da pesquisa sobre quadrilhas juninas, que ficou muito interessante. que Muito ótimo. interessante mesmo, certo? E aí é justamente isso aí. A gente está levando esse estímulo e agora precisamos dessa participação, porque o projeto, como você falou, é bom falar sempre, repetir sempre, é um projeto que o foco principal são os alunos. Os alunos podem convidar professores podem convidar alunos, que a ideia é essa troca. E artistas da comunidade também. E agora podemos ter Quando nós também fizemos, quando nós fizemos 15 anos de Atos de Hum, 4, nós fizemos um mês, no mês que fizemos o aniversário de 15 anos, que todas as hum, cenas eram feitas por professores. maravilha. Então, E eu foi uma demanda lembro, interessante. eu não sei se foi FIAC, não sei que projeto, que festival eu acho que foi o FIAC, que convidaram 4 cenas do Ato de Quatro para apresentar no início das peças. Andréa Bittencourt, que foi aluna de Hum, interpretação, eu lembro que a cena dela foi selecionada e foi com cachê, tudo certinho,
Se eu não me engano, foi o FIAC que abraçou o ato de quatro. Afinal de contas, um dos idealizadores do FIAC é um ex-aluno nosso, né, que é o Felipe... Menino, esqueci o nome do sobrenome de Felipe. Felipe Assis, isso. Olha, o Júnior também falou aqui, ó, principalmente em abraçar a ideia. Inclusive o professor Roberto nos ajudou bastante na caracterização e figurino. Ah, gente, agradeço, muitíssimo obrigado. Estou aqui para isso. Podem usar e abusar de mim, no sentido do conhecimento, tá, gente? Agora você sumiu aqui, peraí. Eu? Ah, voltou. Não, foi porque o teclado entrou aí cobriu o seu... Então, gente, agora sim, ainda temos 10 minutinhos. Então a gente tem ainda está aberto o espaço. Querem fazer perguntas, comentários? Sarita ainda está por aí, Tati. Querem comentar? A gente discute aqui. Enquanto os comentários... Quer fazer alguma pergunta? Exatamente. Olha, assim, antes inclusive de chegar a essas perguntas, vamos lembrar as coisas práticas do momento. Olha, se precisar sair, minha gente, usem máscara, sempre o álcool gel na mão, importante, beber bastante água, mais do que o normal. A gente tem que se cuidar, né? Boa alimentação. Tem vacina. Não existe vacina. Não vai para shopping pensando em comprar roupa, porque o caixão é fechado. Nem velório tem. Então, é ficar em casa, sair para o estritamente necessário e se cuidar. A gente se cuidando, a gente cuida do outro. Lembrando, hoje mesmo encontrei com Lê Dornelas, que é coreógrafa, essa pessoa maravilhosa da dança afro, falou que a mamãezinha dela se foi porque o padrasto dela foi contaminado e era sintomático, e aí a mãe foi contaminada e ela não era sintomática. Então, tem uma pergunta de Sara aqui. Eu gostaria de perguntar se o próprio ato de 4 já foi tema para uma cena dentro do projeto. Assim, se a ideia do ato de 4 já foi produzida alguma cena falando sobre isso. Acho que é a ideia de ter sido uma cena didática falando do projeto. Já teve isso, Maurício? Já teve uma cena que era mais ou menos aberta e que era falando sobre o próprio ato de 4. Não só um texto feito para isso, mas uma cena falando sobre o ato de 4. E o ato de 4 também já foi motivo de um TCC. Olha que maravilha. Olha a minha viadagem da minha xícara. Vamos ressaltar que é a moça com brinco de pérola. Tomando meu chazinho aqui. Coisa de... Que a gente está falando muito do projeto artístico, né? Da possibilidade que a gente tem de experimentar. Mas, gente, a live do mês passado, né? Que a gente fez com o Guilherme, ele apontou uma coisa que foi bem interessante, que me fez também pensar na minha formação enquanto cenógrafo, que eu também experimentei muita coisa lá. E algumas coisas que tem do ato de 4, eu também lá, eu uso na minha vida. Mas ele falou uma coisa importante, que ele faz algumas peças, ele acaba administrando, fazendo essa gestão artística dos próprios projetos. E que ele disse que o pontapé inicial para ele aprender o que é gestão cultural, para ele aprender como gerir essa função, foi exatamente no momento em que ele entra na equipe do Ato de 4 e começa a organizar. Então, não é só a parte artística, tem toda uma parte de você saber como você vai chamar as pessoas, o que é que você vai fazer. Organização, produção. Como você organizar, produção, ver as equipes. Essa demanda também, ele disse que foi uma experiência que é enriquecedora para ele, que ele leva para a vida dele toda. Então, você participar disso é um momento de muito aprendizado. Muitíssimo. E que é um aprendizado que não está ligado necessariamente às disciplinas e ao currículo, né? Temos quanto tempo? Temos ainda aí uns 8 minutos. Como começou um pouquinho depois,
né? Elinaldo Nascimento acabou de entrar, tem pouco tempo. Beijo, Lindo. querido. Esse multi-artista, esse artista multifacetado, maravilhoso. Ah, com certeza. Mais alguma Lina, estou esperando pergunta? sua cena lá para o Ato de Quatro, viu? Porque ele inventou que ele não é ator, né? Que ele é diretor musical, mas Uhum. toda vez que ele está em cena, ele arrasa, né? Então está É, na hora de ele fazer uma cena para mandar ele para as com aquela segundas saia cênicas em Wozzeck, maravilhoso. e, e fazer uma outra cena, duas cenas, uma para mandar lá para as segundas cênicas, as segundas mais arte, e a outra para Uhum. mandar para o Ato de Quatro. Não Uhum. só ele, como todo mundo, né? Uhum. Maravilha. Eu Alguém acho está que a gente. perguntando alguma coisa? Não, né? Deixa eu ver aqui. Elinaldo já botou aqui um emoji. Então, a gente vai dar 2 minutinhos. E vocês estão conseguindo fazer as 4 cenas nesse período da pandemia? Nesse formato virtual? Olha, na semana passada teve um dia que a gente não teve cena, mas a Uhum. gente posta sempre. Ó, não teve cena hoje porque não teve inscrição. Uhum. E Certo. mas a gente está conseguindo. Seria bom se Maravilha. tivesse bastante para a gente sempre fazer uma sequência. Uma coisa que mudou é a Hum. questão do. A gente falou de tema. A gente tinha colocado sempre uma semana com um tema específico e outra semana Uhum. livre. Aí Uhum. botamos cordel, depois iríamos fazer também com o Shakespeare, mas a gente notou que essa coisa do tema, as pessoas mandavam, não mandavam os vídeos, É, né? Ficava assim, em cima exato. da hora mandava, porque a gente cobrava, ou então a gente mesmo fazia. Tem duas cenas que eu Uhum. mesmo fiz para apresentar lá. Eu vi aquela do E pão. aí a gente resolveu deixar tudo tema livre, não Uhum. ter mais os Uhum. temas pré-determinados, e aí a gente está tendo um retorno positivo, que aí cada um faz de acordo com a sua Claro, claro, vontade, né? claro. Eu penso também que a ideia de ser mais aberto, ser mais. Não, a princípio, não pensar num tema específico, eu acho que dá uma. Embora os Abre mais. temas tenham sido bem amplos, né? Tipo assim, Cordel, Sim, sim, Cláudia sim, sim. Barral, aí, mas não rolou. É, E é isso que paciência. tal, ele não deu certo, a gente já modifica, a gente vai adequando de acordo com a situação que a gente está. Uhum, Então a situação agora é para deixar a gente mais livre e tentar ser feliz, né? com certeza. Até Olha, voltar a temos. essa nova normalidade. Voltar à antiga normalidade, que já não vai ser mais tão normal como era antes. Não vai ser mais a velha. Vai ser uma Como outra já coisa que eu não dizia, sei. como já dizia Milton, né? Nada será como antes. Agora Isso, o padrão é outro, certo? ok. Eu Vamos queria, então ó, encerrar. Diga. antes de você falar, eu queria realmente agradecer, certo? Ô, O Mau. Culturarte, as pessoas todas que falaram aqui. Queria agradecer muito a você o convite. Dizer que eu estou sempre disponível para o que Uhum, você e também a universidade precisar de uhum, demanda de lives ou dessa parceria. O Ato de Quatro está sempre disponível para fazer parceria e sempre está com expandindo, certeza, com percorrendo certeza. novos horizontes. E um abraço a todo mundo que aturou a E, minha fala. querido, Um dedo de eu ouro na sua. em nome de todos os professores do Secult, toda a comunidade UFRB, agradecemos a sua generosidade de se dispor nesse tempo para a gente ter essa conversa gostosa, boa, tranquila, fluida. A Maurício Pedrosa, nós fomos contemporâneos como alunos, como professores substitutos na escola de teatro e somos contemporâneos na vida, porque somos amigos, nos gostamos muito e de um tempo para cá, de alguns anos para cá, com a minha volta de Sergipe para cá, a gente teve uma aproximação muito maior agora e esse espaço de troca ficou mais, digamos, profícuo. Te agradeço muito, meu querido. Beijo no seu coração, beijo na alma
e que em breve vamos contar, vamos fazer outro convite, contar com você aí para outras conversas. Outras lives, Ah, outros espetáculos. outros espetáculos. Mais uma vez, muita gratidão e mais uma vez vamos dedicar esse momento dessa troca ao Jorge Portugal, nosso querido Jorge Portugal, mais uma vez desejando que essa passagem dele seja fluida, de muito amor e poesia, e até uma outra vez, se Deus quiser. Que assim seja. Então tá, até a próxima, gente. E aí em breve estarei passando mais informações sobre o Segundas Cênicas, artes ou mais artes no Secult. Tchau, tchau, Tá. querido. Mande pra gente postar lá no Insta do Ato de Isso, Quatro. isso. Eu já vou postar aqui vou baixar e mandar para você. Tá bom? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Culturarte, um beijo. Secult. Não, é o Secult. pessoal que mandou um beijo e me disse assim que me Ah, ama. tá, Culturarte. São meus Ah, sim, doces. sim. São meus doces. Ah, seus meninos. Gente, beijo Não, toda. que menino, já estão tudo já crescido. Eu sei, tudo já meninos é a moda de filho, falar. com neto e tudo. Tá jóia, então, querido. Toda a comunidade secultiana, toda a comunidade FRB, beijos, boa noite. Fiquem em casa, Beijo, gente. se cuidem, Obrigado pelo cuidem do convite. outro. Tchau, tchau.